O princípio 80-20, um guia para eficácia e equilíbrio. Existe um universo de tarefas esperando nossa atenção. E-mails demandam respostas, objetivos semanais precisam ser cumpridos, viagens necessitam planejamento, cursos aguardam participação, exercícios físicos requerem constância e relacionamentos familiares e sociais clamam por dedicação. Em meio a esse turbilhão, termos como produtividade e estresse ecoam constantemente. A busca por mais tempo livre e maior liberdade é constante. Você deseja manter sua produtividade, e muitos argumentam que tudo se resume a uma boa organização. De fato, a organização desempenha um papel crucial, e técnicas de produtividade podem ser extremamente úteis. Entretanto, isso tudo foca apenas em eficiência e velocidade. Mas reflita, se você simplesmente acelerar suas atividades, não acabará adicionando mais tarefas à sua lista? Como proteger seu tempo? A eficiência isolada não é suficiente. Qual o sentido de acelerar e chegar rapidamente a lugar nenhum? Pior ainda é alcançar um destino indesejado e ficar preso nele. É fundamental combinar eficácia com eficiência, direcionando seus esforços para o que verdadeiramente gera resultados. A maioria de nossas atividades possui importância ilusória. Pouco é genuinamente relevante. Aproximadamente 20% são responsáveis por 80% dos resultados desejados. Compreenda o princípio. 80% dos efeitos provém de 20% das causas. Em termos mais amplos, as relações entre causas e consequências não são lineares nem equilibradas. Afinal, nem todas as sessões de trabalho têm produtividade idêntica. Nem todo esforço gera o mesmo resultado. Nem todos os dias do seu passado contribuíram igualmente para quem você é hoje. Embora essa relação orbite em torno desses números, eles não são imutáveis. Mais importante que afirmar que exatamente 20% das causas são cruciais é compreender a existência do desequilíbrio. Por exemplo, 2/3 das conversas utilizam apenas 700 palavras, e somente 1,3% dos filmes respondem por 80% da receita cinematográfica. Não importa se a proporção é 80-20, 75-25 ou 85-15, o fundamental é que raramente será 50-50. E se não é linear, por que tomamos tantas decisões como se fosse? Esta é a questão central que norteia todas as reflexões sobre o tema. É necessário dar um passo atrás e avaliar o peso de cada pensamento, escolha e ação. Se eles têm diferentes impactos em determinar quem somos e quem nos tornaremos, devem ser tratados distintamente. Atribuir importância ao que não tem consequência significativa é a forma mais eficaz de permanecer estagnado. A origem do princípio. O conceito nasceu com Vilfredo Pareto, sociólogo e economista italiano do século XIX. Estudando a distribuição de renda na Inglaterra, ele observou que 80% da riqueza estava concentrada em 20% da população. O interessante não era apenas o número em si, mas dois aspectos particulares. Primeiro, esse padrão se repetia em diferentes épocas e países. Segundo, a proporção se mantinha em diferentes escalas. 10% da riqueza pertencia a 65% das pessoas, 5% a 50% delas. O desequilíbrio persistia e ficava mais evidente quanto mais seleto fosse o grupo analisado. Pareto, contudo, não conseguiu justificar sua teoria, que acabou temporariamente esquecida. Após a Segunda Guerra Mundial, 2 estudiosos, trabalhando independentemente, resgataram suas ideias. O primeiro foi Zipf, filólogo especializado em estatística populacional. Ele confirmou os padrões identificados por Pareto e os aplicou ao ambiente de trabalho. Percebeu que poucas ações realmente geram resultados significativos e, portanto, o esforço deve ser concentrado. Denominou isso de princípio do menor esforço e exemplificava com a organização das mesas de trabalho. 20% dos itens são utilizados 80% do tempo, justificando mantê-los próximos em vez de guardá-los. O segundo foi Juran, engenheiro romeno naturalizado americano. Publicou o controle de qualidade, utilizando o que chamava de princípio dos poucos vitais, argumentando que 20% dos defeitos causam 80% das perdas de qualidade. Inicialmente ignorado nos Estados Unidos, encontrou receptividade no Japão, onde permaneceu anos contribuindo para o desenvolvimento tecnológico. Com os resultados obtidos, foi reconvocado para compartilhar seus métodos com as indústrias americanas. A partir daí, o princípio ganhou força no mundo empresarial e tem expandido sua aplicação para diversas áreas. O caos como algo positivo. A teoria do caos, desenvolvida após o falecimento de Pareto, ajuda a fundamentar suas ideias.
Em essência, ela propõe que tudo tende naturalmente ao caos. Antes da origem do tempo e espaço, talvez existisse perfeito equilíbrio, mas desde que o tempo começou a fluir, o universo caminha para o desequilíbrio. Na física, esses desequilíbrios são denominados potenciais e são responsáveis por todos os fenômenos físicos. A água congela devido a um potencial térmico, a chuva cai por causa de um potencial gravitacional, seu celular carrega graças a um potencial elétrico. Mesmo que cada fenômeno busque o equilíbrio, seja uma temperatura uniforme, eleva-se o nível do solo ou carga completa. Eles não são isolados. Cada fenômeno, ao interagir com o universo, deixa sua marca, gerando novos desequilíbrios que podem desencadear outros fenômenos. Às vezes, essas consequências alimentam o fenômeno original. Por exemplo, quando dois filmes estreiam simultaneamente sem divulgação prévia, a escolha inicial do público é aleatória. Contudo, após as primeiras sessões, críticas e recomendações influenciarão as escolhas subsequentes. Com o tempo, o filme mais bem avaliado atrairá cada vez mais público, enquanto o outro perderá audiência progressivamente. É seguindo essa lógica que 1,3% dos filmes representam 80% da receita da indústria cinematográfica. Não há linearidade nem distribuição igualitária. As condições iniciais e primeiras consequências amplificam progressivamente o desequilíbrio. Pense também em juros compostos. O montante acrescido no primeiro mês influencia o segundo, e assim sucessivamente. Dessa forma, investidores prosperam e endividados afundam ainda mais. Aceite que o equilíbrio perfeito é uma ilusão. Na melhor das hipóteses, será dinâmico, como um equilibrista na corda bamba, compensando constantemente os desequilíbrios. Mas se eles são inevitáveis, use-os a seu favor. Concentre-se nos que trazem benefícios, e eles se multiplicarão. Não desista antes do momento crucial. No início, mesmo com condições favoráveis, os resultados costumam ser modestos. É comum necessitar de um esforço imenso para obter algum progresso visível. Você ainda está identificando os pontos cruciais do seu empreendimento, e mesmo acertando cedo, eles precisarão ganhar momentum. Contudo, os resultados iniciais influenciarão os seguintes. Por mais escassos e aparentemente insignificantes que pareçam, eles têm seu poder. Não os subestime. Não desista. Você nunca sabe quão próximo do sucesso pode estar. Chegará um momento em que a situação se inverterá, e com esforço reduzido você alcançará grandes resultados. Mas esse não é o ponto de partida, e sim a conclusão do processo. Confie no desequilíbrio positivo. Pensamento 80-20. Antes de expandir o conceito, saiba que existem dois métodos para aplicar o princípio em sua vida. Cada um tem sua relevância e momento apropriado de uso, mas ambos começam com a identificação de um desequilíbrio específico. Análise 80-20. Parte-se da estimativa de que a relação entre causa e efeito seja 80-20, seguindo para a pesquisa que comprove o desequilíbrio e refine a estimativa inicial. Com isso, você pode chegar a valores mais precisos, como 70-25 ou 60-30, além de descobrir relações causa-efeito não previstas inicialmente. Pensamento 80-20. Aqui a precisão numérica é secundária. É um exercício de introspecção. Admita a existência do desequilíbrio e busque os pontos vitais. Se pudesse atuar sobre um único aspecto para alcançar seu objetivo, qual seria? Mas cuidado para não limitar sua busca pela relação óbvia. Questione sempre suas conclusões e evite assumir que algo existe apenas por uma única causa. Aplicando esse pensamento a livrarias, poder-se-ia afirmar que 20% dos livros geram 80% do lucro. Seguindo essa lógica, você poderia recomendar que um livreiro focasse apenas nos best-sellers e removesse os demais títulos. Entretanto, nesses 20% há livros que vendem bem constantemente ao longo do ano, sem necessariamente serem best-sellers. Além disso, não basta dizer que 20% das causas são importantes, como se houvesse uma fronteira definitiva entre o relevante e o irrelevante. Pensar assim é aplicar linearidade onde ela não existe. Se todas as causas fossem listadas e ordenadas, veríamos que a importância cresce progressivamente. Portanto, os 20% de causas mais relevantes não são igualmente relevantes. 20% desses 20% são ainda mais cruciais. O princípio expandido. O princípio 80-20 tem sido aplicado nos negócios desde que Juran o popularizou no Japão, influenciando decisões de grandes empresas que, por sua vez, desenvolveram novas aplicações do conceito. Alguns exemplos.
Elimine 80% do desperdício, investindo apenas 20% do que seria necessário para eliminar 100%. De cada 1.000 reclamações de clientes, 800 podem ser resolvidas corrigindo 20% das causas. 80% dos custos do ciclo de vida de um produto concentram-se em 20% do seu tempo de desenvolvimento. O princípio foi igualmente importante na revolução da informação. 20% dos componentes mais básicos de um sistema proporcionam 80% dos benefícios. 80% dos usuários utilizam apenas 20% das funcionalidades de um programa. 20% das funções são usadas em 80% do tempo, e estas devem ter acesso facilitado na interface. Em 1963, a IBM descobriu que 80% do processamento da CPU era ocupado com 20% dos códigos. Melhorando sua acessibilidade, obteve um ganho extraordinário de velocidade, superando significativamente a concorrência. Durante o desenvolvimento do Newton Message Pad, a Apple observou que apenas 0,01% do vocabulário é utilizado em 50% das tarefas que o usuário realiza em um computador portátil. Após identificar o padrão, suas decisões geralmente se dividem entre duas alternativas. 1. Realocar recursos para o que é mais importante. 2. Aumentar a eficácia do que é menos importante. Mas não se contente com a primeira solução que surgir. Mantenha a mente aberta e tente antecipar as repercussões futuras. Pense no longo prazo. Aplicação nos negócios. Primeiro, reconheça o princípio 80-20 operando no mercado. Um fornecedor pode se destacar em um de dois critérios. 1. Satisfação do cliente, conquistando maior participação de mercado. 2. Redução de custos, obtendo maior receita, mesmo com vendas menores. Em qualquer caso, o fornecedor se destaca e gera excedente, que pode ser reinvestido na empresa, atuando como um desequilíbrio positivo. Isso tende a distanciar cada vez mais os melhores fornecedores dos demais. De fato, 80% do mercado pertence a 20% dos fornecedores. Para entrar nessa divisão, aparentemente tão desigual e definitiva, é preciso buscar um segmento onde o desequilíbrio ainda é sutil. Assim, o mercado começa a ser repartido. Este raciocínio tem 3 implicações. 1. Uma empresa não deve apenas ter excedente, mas ele deve superar o dos concorrentes. 2. Sempre é possível aumentar o excedente focando em segmentos menos disputados. 3. É possível aumentar o excedente identificando as desigualdades internas da empresa e concentrando recursos no que traz mais resultado. Partindo dessas implicações, você pode reavaliar suas estratégias usando o princípio 80-20. Aplicação nos produtos. Identifique os mais relevantes para seu faturamento. Diferencie projetos grandes e pequenos, classificando-os quanto ao potencial de resultados. Clientes. Identifique os melhores, considerando tanto os que fazem grandes compras únicas, quanto os que compram regularmente. Forme ao menos 2 grupos de 20%, um entre clientes antigos e outro entre novos. Registros. Analise as estatísticas disponíveis em sua empresa buscando relações interessantes. Talvez encontre conclusões relevantes sobre áreas geográficas, canais de distribuição ou aquisições. Segmentos. Determine os segmentos mais fortes de sua empresa e compare-os com seus concorrentes. Seus segmentos mais fortes são diferentes. Algum segmento negligenciado está se destacando. Sua empresa está bem posicionada. Simplificação. Este parece ser o próximo passo óbvio. Se você tem diversos produtos, segmentos e canais de distribuição, mas apenas uma parte deles traz resultado significativo, por que não eliminar o que apenas complica? Lembre-se que a importância das coisas varia progressivamente. Nem tudo que é menos importante é igualmente dispensável. Talvez valha a pena investir em alguns pontos não vitais. A verdadeira reflexão está em identificar o custo real da complexidade. Se ele superar o retorno esperado, não compensa. O raciocínio aqui envolve ganhos de escala. Como causa e consequência, não são lineares. Um aumento de um não gera um aumento equivalente no outro lado. Se para otimizar a causa você aumentar a complexidade em X, o retorno não crescerá necessariamente em X, pode ser o dobro ou metade. Então questione, esse ganho justifica o custo adicional? Em geral, simplifique o possível. Livre-se de produtos, processos e parcerias sem retorno significativo e concentre-se no que mais importa. Use o raciocínio do ganho de escala para determinar até onde simplificar. Se algo for imprescindível, mas consumir muitos recursos, tempo, dinheiro, preparação, terceirize. Provavelmente existe alguém que fará o serviço melhor que você e ainda reduzirá suas preocupações. Por fim,
A maior vantagem da simplicidade é aproximar você do cliente. Raramente ele se interessa pela complexidade dos seus sistemas e processos. Quanto mais você facilitar a vida dele e menos precisar explicar suas complexidades, mais o agradará. Tomada de decisões eficaz. Existem 5 regras práticas fundamentais. 1. Poucas decisões são verdadeiramente importantes. 2. As mais importantes geralmente são tomadas para corrigir omissões. Às vezes o sinal de que algo precisava ser feito veio e passou despercebido. Por isso, mantenha o hábito de se questionar, já que algo sempre está se formando sob a superfície. O que pode ser desta vez? 3. Reúna 80% das informações e realize 80% das análises em 20% do tempo disponível. Então tome a decisão e mantenha-se fiel a ela 100% do tempo, como se tivesse 100% de certeza. 4. Se não estiver funcionando, mude de direção rapidamente. 5. Se estiver dando certo, multiplique e intensifique a dose. Libertação pessoal. Além da aplicação profissional, o princípio 80-20 pode guiar reflexões em qualquer aspecto da vida. Use-o para evidenciar as decisões necessárias para trabalhar menos, ganhar mais e aproveitar melhor a vida. Alcance a liberdade que sempre almejou. Passamos muito tempo com pessoas que não nos agradam, em empregos que não nos entusiasmam. O tempo livre que resta ainda é desperdiçado com atividades que não nos realizam verdadeiramente. Quais são os elementos vitais que trazem significado à sua vida? Com quem você quer realmente passar seu tempo? Que carreira gostaria de seguir? Como desejaria usar seu tempo livre? Onde precisa concentrar seus esforços para alcançar isso? Lembre-se mais uma vez de se distanciar do pensamento linear. Uma formação ruim leva a um trabalho terrível. A empresa não cresce porque o setor está em queda. Tenho sucesso porque sou inteligente. Sempre que se flagrar pensando em uma relação causa-efeito direta, interrompa o pensamento. Procure sempre listar várias causas possíveis e depois organize-as por ordem de importância. Para conquistar liberdade em sua vida, primeiro alcance liberdade em seus pensamentos. Restringir-se a algo tão unidimensional como uma relação direta é aprisionar-se, é limitar a mente. Todos podem alcançar algo significativo, entretanto, a chave não é o esforço, e sim descobrir qual é a conquista mais importante. Gestão do tempo. Na verdade, nem tudo é questão de administrar o tempo. Muitos livros de produtividade ensinam a fazer mais em menos tempo e a encontrar espaço para realizar tudo o que se deseja. Isso é excelente, mas insuficiente. Seguindo apenas esse pensamento, você acaba em uma de 2 armadilhas. Ou tem tempo, mas não tem dinheiro, ou tem dinheiro, mas não tem tempo. No segundo caso, você fica tão focado em produzir para ganhar dinheiro que qualquer trabalho realizado é celebrado igualmente. Só que você já sabe que nem todos os trabalhos têm o mesmo peso. Então, concentre-se nos importantes e delegue os demais. Abra espaço em sua agenda, mas continue gerando renda. Pode parecer justo sacrificar seu tempo para produzir mais, afinal, para conseguir mais, você deveria se esforçar mais, deveria ser mais difícil. Só que esse é outro exemplo de pensamento linear limitante. Mais do que organizar todas as tarefas, gerenciar o tempo é saber quais tarefas devem ser descartadas. O inteligente soma, o sábio subtrai. Cultivo de aliados. Assim como em todas as outras áreas, existem relacionamentos mais importantes que outros, amizades mais significativas que outras, aliados que ajudam mais que outros. Identificar esses 20% é fundamental para nutri-los ainda mais. Fortaleça seus relacionamentos mais valiosos. Se você deseja manter uma rede de aliados onde exista uma troca de auxílio genuína e pura, atente para estas 5 características. 1. Alegria mútua. Ambas as partes devem gostar de desfrutar o tempo juntas. Por isso, invista nas horas que passa com seus amigos e na qualidade delas. 2. Respeito. Não há ajuda sincera sem respeito mútuo. Uma forma de mantê-lo é fazer com que cada lado sempre se impressione com o desempenho do outro. Isso não significa que você já deve ter resultados para ter aliados, mas que deve ter uma causa com a qual os outros se identifiquem. 3. Experiências compartilhadas. Não se trata apenas de ter passado tempo juntos, mas de terem compartilhado experiências que os conectaram. Geralmente, enfrentar juntos um desafio difícil e até doloroso gera uma conexão profunda. 4. Reciprocidade. Esteja sempre atento ao que pode oferecer a outra parte. Não espere que ela peça, nem que você se sinta em débito. 5. Confiança. Seja sempre honesto. Considerações finais.
O general alemão Rommel classificava seus oficiais em 4 tipos: os preguiçosos e estúpidos, que deviam ser deixados em paz, pois não incomodavam ninguém; os esforçados e inteligentes, que mereciam reconhecimento por cuidarem dos detalhes; os esforçados e estúpidos, que deviam ser demitidos rapidamente, pois criavam trabalho irrelevante e inútil para todos; os preguiçosos e inteligentes, que deviam ocupar os cargos mais altos. Usar a inteligência para poupar esforço é o que mantém a humanidade progredindo. E para poupar esforço de maneira consciente, é preciso saber como reduzi-lo sem perdas significativas. Para não haver perdas, é preciso saber o que gera os resultados e o que não gera. É preciso saber o que é vital e o que não é.